Hoje à noite quero tomar meu texto do meu novo livro. Está em Josué 24:15. Escolha hoje a quem você servirá, se aos deuses que seus pais serviram na região além do rio, ou aos deuses dos amorreus na terra em que habitam, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele fez uma escolha. Josué votou. Agora, Josué tinha liderado o povo de Israel após a morte de Moisés. Ele foi um grande general, e agora, no final de sua vida, ele reuniu todo o povo em Siquém. Siquém ficava entre duas montanhas. Uma era a montanha da lei. A outra era outra montanha. E entre essas duas montanhas, eles se reuniram. Agora, a história de Israel sempre foi de altos e baixos. Por um tempo, eles serviam ao Senhor e depois voltavam aos seus velhos caminhos e ídolos, e neste caso, era Baal. E ele estava dizendo a eles: vocês têm que fazer uma escolha. É entre Baal e Deus. Qual será? Em quem você vota? Você sabe, temos provérbios antigos. Suponho que vocês tenham por aqui no norte da Flórida. Quem hesita está perdido. A procrastinação é o ladrão do tempo. 1 ponto a tempo salva 9. Um pássaro na mão vale 2 no mato. Agora eles tomaram decisões e votaram. Não importava qual fosse o custo, por causa do que eles acreditavam. E Josué disse: estou chamando minha família e vamos votar em Deus. Vamos servir ao verdadeiro e vivo Deus. Embora exteriormente eles fossem seguidores de Deus, no fundo de seus corações eram idólatras. E Josué disse que tal condição não pode continuar. Vocês devem decidir se vão adorar esses ídolos ou adorar o Deus vivo. E eles devem decidir imediatamente. Esse foi o dia da eleição de Israel. O dia da decisão de Israel. Eles devem se posicionar a favor de Deus ou contra ele. E você deve decidir esta noite. Existem centenas de pessoas aqui esta noite que precisam decidir esta noite. E sua decisão esta noite, sim ou não, decidirá onde você estará daqui a 100 anos. Porque você vê, apenas um Deus pode ocupar o trono do seu coração. A Escritura diz, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso. Agora temos idolatria hoje de maneiras sutis. Nossos atores e atrizes e acadêmicos, muitas vezes, e até atletas, podem muito facilmente, de forma sutil, se tornar nossos deuses. Richard Phelps escreveu. Na revista Time, em setembro, com relação às mortes por cocaína de superestrelas do esporte, ele disse: o problema é que os americanos tendem a pensar nos atletas como seres divinos. E às vezes isso é verdade. Fazemos muito de alguns dos jovens jogadores, e esses jovens jogadores às vezes simplesmente não conseguem lidar com isso e entram em colapso porque leva experiência e maturidade para lidar com tanto dinheiro e tanta fama tão repentinamente, em tão tenra idade. E Paulo ensinou que um cristão é alguém que se voltou para Deus, dos ídolos, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Mas, independentemente do que as pessoas fizeram, Josué disse: quanto a mim e minha casa, serviremos ao Senhor. Não me importa se todos se voltarem contra Deus. Não me importa se todos vocês se voltarem para a idolatria. Minha casa e eu serviremos ao verdadeiro e vivo Deus. Você já disse isso? Você já disse que vou servir a Cristo. Não importa o que meus colegas pensem, ou o que meus colegas de classe pensem, ou o que as pessoas com quem trabalho pensem, ou meus vizinhos. Robert Browning exclamou há 100 anos. Este negócio da vida é feito de escolhas terríveis. E é verdade. Temos que fazer algumas dessas escolhas em nossas vidas. Adão teve que fazer essa escolha. Ele iria construir seu mundo com Deus e ter paz no mundo e justiça no mundo, ou iria seguir seu próprio caminho. Ele decidiu seguir seu próprio caminho e ouvir o diabo, e ele levou o mundo inteiro ao erro. O jovem rico veio a Jesus querendo encontrar ajuda espiritual e Jesus disse: você gostaria de ter vida eterna? Ou o jovem rico disse: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: se você quer vida eterna, faça isso, e isso, e isso, e isso, e isso. O jovem rico saiu triste porque não podia pagar o preço e Jesus não barganharia com ele.
Toda pessoa que já viveu tem que fazer a mesma escolha. É o mundo e seus prazeres e seus deuses, ou é Cristo? Qual é para você? Agora, primeiro devemos escolher entre dois modos de vida, entre dois caminhos. O profeta Jeremias escreveu: Assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Em qual estrada você está? Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Venha a Cristo. Ele lhe dará nova força e novo poder, e nova alegria e nova paz e um propósito para viver. Há um caminho que parece certo ao homem, diz a Bíblia, mas o fim dele são os caminhos da morte. Parece certo aquela estrada em que você está. O caminho que você escolheu parece certo. Parece tão bom. Aquele negócio em que você está, aquela escola em que você está, parece tão bom, mas um desses dias, a menos que você esteja comprometido com Cristo e na vontade de Deus, logo descobrirá que está no caminho errado. Algumas pessoas dizem: bem, se eu seguir minha consciência, isso não é suficiente? Não, porque sua consciência pode estar morta. Muitas pessoas têm uma consciência morta, mas quando você vem a Jesus Cristo, Ele ressensibiliza a consciência. Veja, você conta uma mentira quando é criança e sua consciência te incomoda. Agora você pode olhar uma pessoa nos olhos e contar uma mentira e não te incomodar nem um pouco. Houve um tempo em que você fazia outras coisas e isso te incomodava. E agora você pode fazer isso e não te incomodar nem um pouco. Você diz: bem, então não é tão ruim. Sua consciência não incomoda. Por quê? Porque sua consciência foi cauterizada ou está morta. Mas quando você vem a Cristo, Ele lhe dá uma nova consciência para que você possa ser sensível a essas coisas que estão erradas. As pessoas dizem: bem, sendo sincero, se eu for sincero na vida, isso não é suficiente? Não, não é suficiente. Você pode ser sincero. Minha mãe foi muito sincera uma vez quando eu estava doente, e ela me deu iodo por engano. Ela pensou que estava me dando xarope para tosse, mas estava errado. Sinceramente, errado. Ou eles dizem: bem, se eu fizer tantas coisas boas para as pessoas e sorrir para as pessoas e for amigável com as pessoas, você não acha que Deus entende se eu cometer um pequeno pecado de vez em quando? Ele entenderá. Ele é um Deus bom e amoroso e tudo mais. Não, Deus não entende. Se você conhece Cristo, então aqueles pecados são perdoados. Mas você vê, não somos salvos por nossa bondade e nossas próprias obras. Vim de um país, França, onde muitas pessoas pensam que são salvas por suas boas obras. Foram ensinadas isso desde a infância como parte da religião. Mas você não é salvo por boas obras. Você é salvo pela graça de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui, se eu fosse salvo por minha própria bondade, eu subiria ao céu e andaria por aí me gabando e dizendo: olhem o que fiz para chegar aqui. Fui um bom menino. Mas somos todos pecadores. Nenhum de nós merece estar no céu. Deus diz que devemos ser santos como Ele é. Não posso ser tão santo quanto Deus. Então, o que acontece? Cristo veio e morreu na cruz e derramou seu sangue para me proporcionar uma santidade que naturalmente não tenho. E Ele me oferece um manto de santidade e justiça que não mereço. Então existem pessoas que dizem: bem, eu me reformei. Sim, você pode reformar o resto de sua vida, mas isso não é tudo. Você deve vir a Cristo e deve entrar pelo portão estreito e caminhar pela estrada estreita. Então, você tem uma escolha. Você tem que votar, uma vida ou outra. Qual será? Uma vida de entrega a Cristo como Senhor e Salvador, ou uma vida em que você se entrega a si mesmo e seus próprios desejos, e seus próprios prazeres, e sua própria luxúria, e sua própria ganância, e suas próprias invejas. E então você tem que fazer uma escolha entre dois senhores. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao materialismo. Você tem que fazer uma escolha.
É o eu ou Cristo? Qual será? Não são apenas dois modos de vida, não são apenas dois senhores, mas também você tem que escolher entre dois destinos. Qual é o seu destino? Onde você estará 50 ou 100 anos desta noite? Você estará em algum lugar, o verdadeiro você. Seu corpo pode estar no túmulo, talvez, mas você, o verdadeiro você, sua alma, seu espírito, a coisa que pensa e lembra e ama e assim por diante, essa é a parte de você que viverá para sempre, seja no céu ou no inferno. E você tem que fazer uma escolha entre os dois. Salomão escreveu sobre o caminho para o inferno em Provérbios 7. C.S. Lewis, o grande professor de Cambridge e Oxford, costumava enfatizar que ninguém jamais teve tanto a dizer sobre o caminho para o inferno quanto Jesus Cristo, e ele estava certo. Por outro lado, ninguém jamais falou do céu com tanta clareza e autoridade quanto Jesus Cristo. Um dos programas de televisão mais populares no último ano foi intitulado Estrada para o Céu. Jesus Cristo é a estrada para o céu. Ele disse: "Na casa de meu pai há muitas moradas." Estivemos na Romênia no ano passado realizando reuniões e havia milhares de pessoas até onde a vista alcançava. E eles nos levaram a um lugar chamado Moldávia e nos levaram para um passeio turístico nas colinas e montanhas e assim por diante, e nos levaram a igrejas e edifícios pintados cerca de 1000 anos atrás com uma espécie de tinta que nunca perdeu seu brilho e sua cor, e eles não sabem como fizeram isso. Eles acham que talvez tenham usado mel, mas não têm certeza. Todas as pinturas são pinturas religiosas porque as pessoas não tinham bíblias e não tinham literatura cristã e não tinham como contar a história da Bíblia. Então, eles ensinavam a Bíblia com pinturas nas laterais dos edifícios e você pode ver toda a história da Bíblia. E vi uma pintura em azul lindo e várias cores que duraram 1000 anos e pensei comigo mesmo: olhe para isso. Era uma imagem de uma escada que ia das chamas do inferno até onde Jesus estava no topo da escada no paraíso. E lá embaixo havia demônios por toda a escada, puxando, tentando levá-los para as chamas. Acima deles estavam os anjos ajudando-os a subir aquela escada. E pensei que é um pouco assim, pode ser distorcido, pode não ser teologicamente exato, mas eles tinham a ideia, porque há uma batalha constante por sua alma acontecendo o tempo todo. Você vê, sua alma é importante para o diabo. Ele quer sua alma. Ele pagará qualquer preço e alguns de vocês estão vendendo sua alma tão barata. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? O diabo lhe dará o mundo inteiro se você o seguir, mas alguns de vocês o seguirão e ele não lhe dará nada. Você simplesmente o segue porque é como o porco que está seguindo o homem que está deixando cair os grãos, indo para o curral de abate, cada pedacinho que ele solta um grão e o porco vai, snorte, seguindo direto. E você nem pensa que está seguindo o diabo na direção errada. Sim, Jesus Cristo é a estrada para o céu, mas esteja ciente, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele disse. E então, essa escolha, ou esse voto que você faz, tem que ser feito por você mesmo. Pois quanto a mim e minha casa, serviremos ao Senhor. Não sei quando, acho que uma das músicas mais populares do ano é Papa Don't Preach da Madonna. Agora Josué não hesitou nem por um momento em pregar para aquelas pessoas. Ele disse: quanto a mim e minha casa, ele estava votando por Cristo, por Deus. Ele sabia que não podia escolher pelas tribos de Israel. Eles tinham que escolher por si mesmos. Ele tinha que escolher por si mesmo. O homem é um ser social. No entanto, há um santuário interior dentro de nós, onde nos retiramos de toda outra comunhão, de todas as outras influências. Há uma arena solitária nas profundezas do seu coração, onde a maior batalha da vida deve ser travada sozinha. Essa é sua decisão sobre Cristo. Seus pais não podem tomá-la por você. A igreja não pode tomá-la por você. Seus amigos não podem tomá-la por você. Sua namorada, seu namorado não podem tomar por você. Você tem que tomá-la por si mesmo. Você tem que fazer o compromisso.
Uma das músicas populares, de acordo com a Billboard, é intitulada Lonely Alone. E como isso é verdade, sozinho só. E é naquela parte de você, e quando você votou, você mesmo teve que lançar seu próprio voto. Moisés disse: chamo o céu e a terra por testemunhas hoje, de que pus diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolham a vida. Escolha a vida para que você e sua descendência vivam. Isso afeta gerações futuras. Afeta seus filhos e seus netos. Uma decisão que meus avós tomaram anos atrás afeta minha vida hoje. Leiamos que uma geração antes Moisés havia escolhido Cristo, e o escritor aos Hebreus relata como Moisés, considerando o opróbrio de Cristo riquezas maiores do que todos os tesouros do Egito. Ele poderia ter sido o comandante-chefe dos exércitos do Egito, ou ele poderia ter sido o faraó. Toda a educação, toda a riqueza do Egito era dele. Ele virou as costas para tudo isso para sofrer com o povo de Deus. Ele escolheu a Deus. Quem você está escolhendo? Em quem você está votando? Preferindo sofrer a afronta com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado por um tempo. Assim, há prazer no pecado por um curto período, mas logo acaba. A ressaca vem e não há nada que você possa fazer a respeito. Vai estar lá. Escolha Cristo e nunca haverá uma ressaca, exceto alegria e paz. Isso não significa que Ele o livrará de todos os seus problemas e provações e dificuldades, porque isso continuará e continuará. Mas podem ser diferentes. Deus permite isso. Isso faz parte do nosso processo de maturação. É assim que Deus nos treina. Mas bem no fundo há um rio profundo de alegria e paz no meio da vida que você está vivendo. Agora você não pode mudar seu passado, mas pode determinar seu destino decidindo por Cristo. Mas Cristo pode mudar seu passado. Ele morreu na cruz para que todos os pecados que você já cometeu, todas as coisas erradas que você já fez, sejam perdoadas. E quando Deus diz que eles estão perdoados, Ele quer dizer mais do que nós entendemos. Ele quer dizer justificação. Isso significa que é como se você nunca tivesse cometido nenhum pecado. Esse é o poder do sangue de Cristo, sobre o qual ouvimos eles cantando há pouco. Eu sei que meus pecados estão debaixo do sangue, e a escolha envolve um preço. O apóstolo Pedro escreveu: vocês não foram resgatados com coisas corruptíveis como prata e ouro, mas com o precioso sangue de Cristo. O preço que Jesus pagou na cruz quando derramou seu sangue por você. Martinho Lutero uma vez disse, o fundador, suponho, da Reforma, e podemos dizer quase um dos fundadores do protestantismo e, certamente, das igrejas luteranas. Ele disse: quando olho para mim mesmo, não sei como posso ser salvo, mas quando olho para Jesus, não vejo como posso ser perdido. João Calvino, que fundou a teologia reformada em certo sentido, e a igreja presbiteriana, disse: sobre uma vida que não vivi, sobre uma morte que não morri, penduro toda a minha eternidade, penduro-a em Jesus. João Wesley, o fundador do metodismo, quando estava morrendo, disse: minha mente está quase partida. Só posso me lembrar de duas coisas. Sou um grande pecador, mas Jesus é um grande Salvador. Cristo é um grande Salvador. O que você precisa fazer? Você precisa se arrepender de seus pecados. Isso significa estar disposto a mudar seu modo de viver. Talvez você não tenha poder para fazê-lo. Talvez você não tenha poder para abandonar alguns daqueles hábitos que sabe que estão errados. Talvez você não tenha poder para se apaixonar novamente pela sua esposa. Talvez você não tenha poder para mudar toda a sua vida que sabe que precisa ser mudada, mas se você se render a Cristo, Ele lhe dará o poder. Você diz: bem, Billy, não sei o que mais fazer. Fui batizado, entrei para a igreja e assim por diante, mas realmente não tenho paz e alegria e poder em minha vida. Tudo isso de que você está falando, como obtenho isso? Se você não tem certeza de que está pronto para encontrar-se com Deus, se não está certo de que irá para o céu e não tem certeza de que seus pecados estão perdoados, venha e tenha certeza esta noite. Eu acredito que nenhum de vocês está aqui por acidente esta noite.
Acredito que vocês estão aqui nesta noite específica porque esta é a noite em que vocês devem encontrar-se com Deus de uma nova maneira e recebê-lo em seus corações. E é uma decisão urgente porque adiar torna a decisão certa mais difícil. A indecisão em si é uma escolha. Não decidir é decidir não. Se você tem um bilhete para um voo para Atlanta esta noite e não consegue decidir se vai ou não, se esperar passar o horário de partida, a escolha terá sido feita. O avião decolará sem você. Decisões são tomadas, quer as tomemos ou não. O tempo decide se você não o fizer e o tempo sempre decide contra você. Joel disse: empunhem a foice, porque a colheita está madura. Venham, desçam. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Agora é o tempo aceitável, diz a Bíblia. Venha agora enquanto você pode. Você pode não ter uma chance amanhã. Hoje é o dia de lançar seu voto totalmente por Cristo. Sir Walter Scott, as 3 letras mais importantes do alfabeto inglês, ele disse, são A-G-O-R-A. Agora. Bartimeu era um homem cego. Jesus estava passando por sua cidade, a pequena cidade de Jericó, e ele era cego. E ele teve aquele momento e gritou e disse: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uai, e a Escritura diz que alguém lhe disse que era Jesus, que Jesus de Nazaré estava passando. Ele aproveitou aquele momento. Eu acredito que toda esta cruzada foi planejada e orada e organizada, e fomos trazidos aqui talvez apenas por você. Eu disse às pessoas quando vim aqui que senti que viemos a Tallahassee por causa de uma pessoa. Não sei quem é essa pessoa, mas pode ser você, e valeria todo o esforço por você, porque você vê, Cristo teria morrido na cruz se não houvesse ninguém além de você. Nas escarpas agitadas pelas ondas da costa oeste da Escócia, um homem estava recolhendo os ovos das aves marinhas que nidificam lá, e ele havia sido abaixado pelo topo do penhasco por uma corda até a plataforma onde os ninhos estavam. Mas, em um momento de descuido, ele deixou a corda escapar de sua mão. Ele sabia que o primeiro balanço da corda seria sua única chance, e com todas as forças de seu corpo e mente, ele saltou para a corda. Ele a agarrou e foi salvo. A corda está balançando em sua direção. A corda da salvação da cruz e do túmulo vazio. Deus está dizendo: agarre-a. A Bíblia diz: virá o dia em que eles clamarão a mim, mas não responderei. Eles me buscarão cedo, mas não me encontrarão. Porque odiaram o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. Virá um dia. Você clamará a Deus, mas será tarde demais. Venha agora. Pode ser que nunca haja algo assim em sua vida em Tallahassee novamente, quando você estiver tão perto do reino de Deus. Vou pedir-lhe para fazer algo que vimos várias centenas de pessoas fazerem nos últimos 2 dias. Vou pedir-lhe para se levantar de seu assento e vir e ficar em frente a esta plataforma e dizer: ao vir, me rendo a Jesus Cristo. Quero ter certeza de que estou pronto para encontrar-me com Deus. No primeiro dia que estivemos aqui, a esposa de um pastor veio. Pessoas do coral vieram. Um porteiro veio e Deus está falando com você. Você pode ser o melhor cristão da cidade na opinião das pessoas, mas lá no fundo, você sabe que não é. Você precisa se render a Cristo e torná-lo Senhor e Salvador de sua vida. Por que peço que venha à frente? Porque toda pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, ele chamou publicamente. Ele disse: se você não está disposto a me reconhecer diante dos homens, eu não o reconhecerei diante de meu Pai que está no céu. Ele morreu na cruz publicamente por você. Agora você deve vir publicamente e dizer sim a ele, e vou pedir a todos que estejam em atitude de oração, enquanto se levantam, e vêm, homens, mulheres, jovens, para lançar seu voto esta noite e votar em Jesus. Você sabe que precisa dele. Vamos esperar por você rapidamente lá de cima e por toda a parte aqui. Deus está falando com você. Venha, assim como estou, sem um único pedido. Senão que teu sangue foi derramado por mim,
e que tu me convides a vir a ti. Ó Cordeiro de Deus, venho, venho. Assim como estou e não esperando, ainda há tempo para você tomar sua decisão por Cristo. Basta ligar para o número na sua tela e conversar com